Nós saudamos todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto da Igreja Cristã Maranata, é o nosso culto doutrinário. Nós vamos dar início a este culto fazendo uma oração de invocação ao nome do Senhor. Logo após a oração, nós vamos cantar um louvor de clamor e em seguida ao louvor de clamor, você vai acompanhar o programa Conversas Bíblicas, que é um programa doutrinário da Igreja Cristã Maranata para diversos assuntos. E o assunto dessa semana é uma continuação do assunto culto profético. Então, nós vimos na semana passada o assunto culto profético. Nessa semana, nós vamos ver a continuação deste assunto. Um assunto muito importante que faz parte do dia a dia da igreja. Então nós vamos iniciar o nosso culto clamando ao Senhor. Eu convido o senhor, senhora, você que puder, fechar os seus olhos e colocar diante de Deus as suas falhas, confessar ao Senhor, para que Ele renove a nossa comunhão e nos dê condições de recebermos o ensino que tem preparado para nós. Vamos fechar os olhos. Nosso Deus, nós clamamos pelo sangue de Jesus, suplicando, Senhor, o renovo da nossa comunhão contigo, o perdão das nossas falhas e que o sangue de Jesus possa operar em nossa mente e nos nossos corações para que o ensino que o Senhor tem para nós nessa oportunidade, que seja um ensino para a nossa edificação espiritual, para o nosso aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento da Tua obra nas nossas vidas e em cada igreja, de cada irmão que está participando deste culto. Nós oramos assim, ó Deus, certos da Tua bênção, porque nós oramos pelo sangue em nome de Jesus. Amém. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos, agora, vários canais de televisão que estão transmitindo os nossos programas, mas também nas nossas plataformas aí, especialmente o YouTube. Os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, os nossos irmãos de outras igrejas
que também assistem, compartilham conosco, mandam as suas contribuições, são servos de Deus, são muito bem-vindos aos nossos programas. A todos a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao assunto da semana passada. Nós estávamos falando, nós abordamos o capítulo 16 do livro de Marcos, mostrando o porquê da estrutura do nosso culto e aquilo que Jesus ensinou sobre o culto. Nós estamos novamente aqui com o pastor Tiago. Pai do Senhor, pastor. Pastor Adaíso. A paz do Senhor Jesus. E o pastor Tiago tem uma observação importante agora, dentro desse contexto do livro de Atos, agora, sobre esse culto e como ele é conduzido para o culto que vai começar depois dessa reunião de preparação do culto. Então, irmãos, nós vimos no episódio passado, né, sobre a busca do culto profético, a busca dos dons espirituais. Então agora nós estamos no momento em que o Senhor revelou os dons. Então nós estamos de posse dos dons. Isso. Naquela reunião ali que antecede o culto profético, né? Aquela reunião ali pré-culto. Então nós estamos de posse desses dons. E esses dons agora eles vão dar uma direção para o culto. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar, entrou aqui uma senhora que tem essa e essa característica. O Senhor está renovando, por exemplo, a vida espiritual. Entrou um senhor que precisa de um renovo na sua vida. Então o Senhor vai mostrando que esse culto hipotético que nós estamos falando aqui, esse culto ele tem uma direção central, que é o renovo. O Senhor quer renovar a vida dessas pessoas. Isso vai nortear o quê? A mensagem, vai ser uma mensagem de renovo, uma mensagem onde Deus vai operar um renovo na vida daquela pessoa. Os louvores também vão ser direcionados também para esse tema central, por assim dizer, de renovo, onde o Senhor vai renovar uma vida espiritual, o Senhor vai renovar a saúde. Então, dentro desse aspecto, os louvores e a palavra, elas vão ter um tema central nesse culto. E através desse tema central, nós vamos organizar o culto profético. Veja, irmãos, que nós não temos um culto litúrgico, preparado com várias coisas. Não, nós temos um culto que é organizado. Nós recebemos do Senhor o culto profético e dentro das informações que o Senhor mostrou para o culto profético, nós vamos organizar o culto. E aí, tendo um culto organizado, que foi revelado pelo Senhor, o Senhor vai operar uma bênção no meio do culto. É aquilo que o pastor Deti sempre fala, não adianta o fogo cair no meio da sala, o fogo tem que cair no fogão, onde é o lugar certo. Então isso é a organização do culto. Você vai organizar os louvores dentro desse tema central, você vai organizar a palavra dentro desse tema e o Senhor vai operar maravilhosamente. Só um parênteses aqui nisso que você está falando, que é muito importante, sem criticar ninguém, mas só mostrar o lado prático. Às vezes nós pegamos as pessoas, os cultos, e às vezes aqueles cultos assim, as pessoas muito eufóricas, fazem movimentos, aquelas coisas todas e tal. Nós não estamos criticando quem faça isso, não é uma crítica nesse sentido. O que nós queremos mostrar para a igreja, aquilo que a Bíblia ensina que as evidências da operação do Espírito Santo são sinais que estão aí. E não são sinais aparentes, não adianta. O irmão quer bater palma, o irmão quer gritar, quer levantar o braço. Não tenho nada contra isso, mas isso aí não significa que seja a operação do Espírito Santo. A operação do Espírito Santo tem um resultado. Em medicina, a gente fala de sinais vitais, são características da pessoa que está viva. Chegou lá, está desmaiado ou está em coma, você faz aqueles exames para identificar se o paciente está vivo, né? Então, os sinais da vida espiritual da igreja, os sinais de que o Espírito Santo está operando naquela igreja, são os dons espirituais, entendeu? Então, é muito importante isso que você falou, dentro dessa colocação. O pastor Tiago disse o seguinte: os dons vieram, o pastor está dirigindo, às vezes o pastor não está presente, mas o diácono está, ele tem que ser habilidoso para ir observando os dons que estão vindo e a linha que está indo, em que sentido?
O Senhor está mostrando uma necessidade de consolo, o Senhor está mostrando uma necessidade de ensino, o Senhor está mostrando uma questão, às vezes, doutrinária. Então, pela informação dos dons espirituais, você cria um norte para a mensagem. E isso, Tiago, é muito importante. Sim, esse norte do Senhor, essa direção do Senhor, ela é fundamental para nós. Porque senão nós temos um culto que pode ir para qualquer lugar, menos para aquilo que era o que o Senhor queria operar. Agora, quando o Senhor ele dá um norte, quando o Senhor ele direciona, o objetivo é alcançado. Porque o objetivo é o quê? É que a igreja seja edificada e que aquele que está ali no culto ele seja salvo. Que haja salvação de vidas no nosso meio. Esse é o principal ponto do culto, né? Salvação de vidas. Amadeu e o Tiago, vocês vão observar, e aqueles que estão conosco, acompanhando, que o Espírito Santo, ele opera num ambiente de disciplina e dependência. Então, se há disciplina e dependência, há a operação do Espírito Santo, que você mencionou anteriormente. O Espírito Santo, ele não opera na desordem, né? O Espírito Santo opera na dependência, na ordem, na disciplina. E a igreja que tem esta consciência, ela se utiliza de quais recursos? Os recursos da graça. Quando ela se utiliza dos recursos da graça, o Espírito Santo, ele opera e gera todo esse ambiente agradável. E a igreja já começa a receber a bênção neste momento dessa reunião do culto, né? Onde você tem ali os dons espirituais direcionando aqueles que entrarão, as condições que eles entrarão na igreja, né? Uma mensagem que muitas vezes o Senhor tem, uma revelação para aquelas pessoas, né? Dá o direcionamento, o tema do culto, ou seja, quem vai pregar, ele não atira para todo lado, ele tem um alvo certeiro. O Espírito Santo identificou o alvo é esse, a direção é essa. Adair, só para vocês entenderem, eu me lembro quando eu era pastor em Vila Velha, nós tínhamos uma reunião toda segunda-feira de obreiros. Eu ensinava para os obreiros o seguinte, igual, tem companheiros, tem irmãos, obreiros, diáconos, ensinava isso. Você não pode ser aquele mensageiro como se fosse uma música de uma nota só, né? Existe aí por fora. Aí você lê um texto da Bíblia e prega sempre a mesma coisa, né? Você só muda o texto e a direção é a mesma. Mesmo lugar. Isso com o culto profético não pode existir em hipótese alguma. Até porque cada culto, ele é especial, ele é diferenciado. É culto profético, é um culto que o Senhor estabeleceu. A linha que vai dar, exatamente. Para aquele dia, para aquelas necessidades. Até porque é o seguinte, todos os dias nós entramos na igreja com uma necessidade. Claro. Todos os dias nós precisamos ouvir a voz do Senhor diante de uma demanda que nós temos. Ou seja, e esse culto é exatamente direcionado... Adair, você tinha falado aí, eu queria que você abordasse o seguinte, você falou sobre recursos da graça. Muito interessante. Então, veja só, o grupo da igreja, o grupo de assistência vai usar os recursos da graça para que a graça opere. Mas nós estávamos conversando e você começou a abordar o assunto de graça, fé e salvação. Fala sobre isso. Veja bem, a graça é o dom de Deus, que manifesta no meio da igreja, certo, que está sensível à voz do Senhor. A graça é a operação do Espírito Santo. A graça é a operação do Espírito Santo. Né? E esta graça manifesta no meio da igreja, ela gera a fé. Isso, muito bom. Ela gera a fé. E o resultado disso? O resultado é salvação. Perfeito. E o resultado da salvação. Uma equação, você que gosta de matemática, equação perfeita. A graça, olha só, irmãos, coisa interessante. O pastor Adair está dizendo. A graça, que é a operação do Espírito Santo, o que ela faz? Ela gera fé e o resultado é a salvação. Paulo, pela graça sois salvos por meio da fé. E interessante, Amadeu, pegando um gancho na sua colocação,
essa graça manifesta no meio da igreja e essa fé é gerada o seguinte, porque quando você ouve e quando o mensageiro, aquele que vai dirigir o louvor, ele está comprometido, ele está envolvido e no momento que ele está entregando a mensagem, ele entrega a mensagem pela fé, sabendo que ela vai ter um propósito, ela tem um propósito, ela vai alcançar o objetivo. E você vê como, Claro. Dentro dessa questão que o pastor Amadeu falou da equação, né? Você vê que como a salvação ela é um ato de Deus para a nossa vida, então ela não pode ser dependente de nenhuma ação humana. Aí você vê, graça e fé não é gerado pelo esforço humano, é gerado pela operação do Espírito Santo. Então a operação do Espírito Santo gera graça, derrama a graça sobre nós, isso vai gerar fé, que vai resultar na salvação. Eu vou contar uma experiência do pastor Antônio Carlos Ribeiro. Antônio Carlos Ribeiro sempre foi, para quem não sabe, Antônio Carlos Ribeiro foi do início, né? Lá ele era de Juiz de Fora, aqui de Vila Velha. A minha relação com o Antônio Carlos Ribeiro é quase de irmão. Antônio Carlos Ribeiro, quando não tinha hospedagem aí no presbitério, naquele início, não tinha hospedagem em lugar nenhum, Antônio Carlos ficava na minha casa. Toda vez que ele vinha, de onde ele viesse, Goiás, morou em um monte de lugar, mas ele sabia, já tinha um quarto lá. O quarto do profeta. O quarto do profeta. Chegava lá, o pastor Antônio Carlos está aí. Um dia, Antônio Carlos chegou na minha casa e tal. Eu falei, Antônio, que bom estar aqui e tal. Hoje eu vou ter um mensageiro. Antônio Carlos sempre, né, um bom mensageiro, muito usado na palavra e tal. Aí ele disse, Amadeu, interessante. Quando eu vim, naquela a gente viajava muito de ônibus, porque a igreja é muito pobre, não tinha dinheiro e tal, a turma viajava muito de ônibus. Quando eu estava vindo de viagem, o senhor me deu uma revelação que eu entregasse sua mensagem na sua igreja e o senhor me deu 2 versículos na carta de Paulo a Timóteo. Eu não me lembro agora os 2 versículos. Muito bem, tá. Muito bom. Eu fui para a igreja. Quando terminou o culto, tinha uma irmã aos prantos. Olha a experiência da irmã. 2 dias antes, ela tem uma filha, né? Hoje é uma moça, já é casada e tal. E a filha apareceu com aqueles gânglios, não vou dizer, a gente começa a citar sintoma, as pessoas começam a achar que está com a doença, né? Então, ela foi ao médico e foi feito um diagnóstico de uma leucose, quer dizer, uma leucemia. Tinha feito, e através do exame de sangue, era quase que um diagnóstico fechado de leucemia. E ela foi de madrugada, chorou e tal, e reclamou. E ela disse, Senhor, eu quero um sinal. E o sinal que eu quero, o Senhor vai me dar pela palavra. Ela abriu a palavra, de madrugada. Quando ela abriu a palavra, os 2 versículos que ela leu da carta de Paulo a Timóteo. Ela disse, Senhor, então é o seguinte, o sinal de que o Senhor vai operar uma cura na minha filha, eu quero que hoje à noite a mensagem seja esses 2 versículos. Antônio Carlos chega na minha casa, disse que o Senhor revelou que ele tinha que entregar uma mensagem. Ele foi para o culto e entregou a mensagem, esses 2 versículos. Exatamente como a irmã tinha. A irmã estava eufórica, chegou em casa para encontrar a filha, passou a mão no pescoço, não tinha um gânglio no pescoço da filha. Maravilha, né? Então, quando eu olho nós estamos falando desse texto, nós estamos falando de culto profético, dos sinais. Mas quando o Espírito Santo, rapaz, essa linha do culto profético dentro desse capítulo 16 de Marcos, daquilo que a Daíso falou e daquilo que você falou, maravilha dentro da igreja. Ô Amadeu, e ainda nesse contexto que você colocou das experiências, do resultado destes sinais, nós temos vivido assim, maravilha, operações de maravilha no meio da igreja e conversões. Nesse sentido, eu posso trazer aqui uma experiência que nós vivemos, né, na igreja. Uma senhora, uma nova convertida, estava vindo, né,
E o esposo ateu, um homem assim, muito... um cientista, né? E você sabe que na medida... E o Tiago aqui, que é cientista também, na medida em que estuda, distancia do Deus Todo-Poderoso. Entra muito pelo lado racional, né? Entra muito pelo lado racional. Né? E esse cidadão estava lá, aquele dia ele acompanhou a esposa, e o Senhor havia dado um dom no culto profético ali. A graça sendo derramada no meio da igreja, né? Que uma senhora, ela estava na igreja, né? Ela tinha recebido uma proposta muito interessante na empresa em que ela trabalha, e ela estava tendenciosa em aceitar. Mas o Senhor mostrava o seguinte, que na hipótese dela aceitar, ela iria trazer um problema de ordem familiar. E esse cidadão estava lá, né? No final do culto, né? Eles abordaram e ele manifestou. Ou seja, ele estava ali, ele não acreditava que Deus falava no meio da igreja. E naquele dia, ele saiu de lá marcado, com a certeza de que o Senhor realmente falava e conhecia aquilo que estava nos corações. Ela havia recebido uma proposta, a esposa havia recebido uma proposta assim, irrecusável da empresa. E ele não queria de forma alguma criar nenhum tipo de impedimento, mas no coração dele sabia, na hipótese dela aceitar a proposta, traria um conflito. Obviamente ela ficaria mais ausente de casa, né? Tinha um filho. E ele sentiu o seguinte, que aquele dom estaria resolvendo um problema, porque ela estava indecisa, ela precisava de um direcionamento do Senhor, e ele não queria fazer nenhuma gestão ou interferência na decisão dela, respeitando. E aquele dia o Senhor resolveu um problema familiar e gerou naquele coração a certeza de que Deus estava presente naquele lugar. Ou seja, ele saiu de lá, ele entrou ateu e saiu crendo que Deus opera, que o Espírito Santo opera. Então vamos lá para a equação de autoria de Adaíso. A equação é graça, fé, salvação. Graça, mas gera fé. Graça gera fé, o resultado é salvação. O resultado é salvação. Graça mais fé igual salvação. Muito bom, muito bom. Uma experiência que marcou assim para mim nessa caminhada foi uma experiência de salvação de um varão. Ele ia na igreja e aquele varão, ele sentava, nem recebia oração, não acabava o culto e ia embora. E dado um dia, o Senhor mandou lá um pastor, esse pastor já é falecido, o pastor Luizinho, da região de Cariacica. E o pastor Luizinho, a mensagem do pastor Luizinho era 2 minutos. Mensagem. Dos 2 minutos ele chorava 1,5. Mas ele chegou no culto, leu um texto e começou a chorar e falou assim, vim aqui só falar 5 palavrinhas para os irmãos. Jesus te ama. Aí ele parou assim na terceira e falou assim, você também. Aquele senhor começou a chorar lá atrás, daí para frente. Depois passou o culto, nós fomos atender, passou o culto, né? Fomos atender ele no momento da assistência, assim, oramos por ele, ele falou assim, olha, eu tive um sonho essa noite, que um anjo, ele olhava para uma multidão e falava assim, Jesus te ama, para a multidão. E virava para ele que estava lá assim, você também. Aquele sonho que ele teve com a mensagem gerou o quê? A graça sobre a igreja gerou no coração dele fé. E aí operou salvação. Muito e bom. Até hoje ele está na presença do Senhor. Por quê? Mostrando que a operação do Espírito Santo, ela independe do homem, da razão humana. Uma mensagem simples, claro, de 5 palavras. Jairo foi Pastor Jairo foi um grande exemplo disso. Pastor Jairo foi um grande exemplo disso, entendeu? Jairo era um homem muito simples. Jairo era um vendedor de pão, né? Vendia pão na rua, né? Ele vendia, tinha aquele pessoal aquele triciclo. Sim. Cheio, né? Com cesto na frente da bicicleta. O apelido dele é famoso aqui na região de Aribiri, Ataíde, aqui por aqui tudo chamado ele tinha o apelido de Cheguei, né? E era padeiro.
E veio para a obra, um evangelista, para te uma mensagem de 5, 10 minutos, que é uma coisa maravilhosa, pois. Deus usava com muita graça, O poder de Deus é maravilhoso. Eu tinha experiências incríveis, eu já tinha muita experiência com dons, com mensagens. Por exemplo, recentemente agora, no culto de quinta-feira, aquele culto no momento de oração com as pessoas, nós fomos também atender uma senhora visitante. E o senhor deu um dom com ela, olha, o senhor mostrou que você abriu um livro de direito e você não conseguia entender o que estava ali naquele livro. Mas hoje, o Senhor derramava um óleo sobre a sua mente. Você entendia o livro, mas entendia também a presença de Deus. Ela falou assim, olha, eu estou com uma causa, eu sou advogada, você vê, ninguém conhecia ela. Eu sou advogada e estou com uma causa que eu não consigo resolver. Mas o interessante é que aqui durante o culto, eu tive uma ideia. E eu estou entendendo agora que essa ideia foi o Senhor que me deu, e ela ia ter uma experiência com esse Deus maravilhoso. O Senhor operando no trabalho dela, uma coisa secular, mas principalmente qual é o objetivo principal? Operar nela salvação, mostrando que Deus está vivo no nosso meio. Voltando ao capítulo 16 do livro de Marcos. Os sinais seguirão aqueles que creem. Meus irmãos, nós estamos encerrando mais esse programa, né? A nossa ênfase, nós falamos até nesse mês falamos no mês de fevereiro, já estamos no mês de março falando da necessidade de cada vez nós, mas os irmãos que estão assistindo, os pastores, os diáconos, a necessidade de nós entendermos o culto da forma como o Senhor nos ensinou pela sua palavra. Mais uma vez, pastor Tiago, bom te ver aqui. Amém, Pai do Senhor, eu que agradeço. Pastor Adaísio. A paz do Senhor. A todos, a paz do Senhor. Sei porque estás aqui.
Glória a Jesus pelo ensino do Senhor disponibilizado para nós hoje através do programa Conversas Bíblicas, uma grande bênção que trouxe de volta, reacendeu muitos ensinamentos e reacendeu a chama do Espírito Santo, o desejo de buscar ao Senhor e de ser instrumento nas mãos de Deus na vida de tantos irmãos que participaram deste culto nessa oportunidade. Nós vamos então glorificar ao Senhor encerrando este culto e te convido a fechar os olhos mais uma vez. Vamos orar a Deus. Te glorificamos, Senhor, te bendizemos, porque o Senhor tem sido presente todos os dias. E os cultos nas igrejas têm sido proféticos, porque temos buscado de Ti a Tua direção, a Tua vontade. E assim, Senhor, temos a certeza de que o Senhor há de operar grandes sinais entre nós. Te louvamos, ó Deus, por tudo e entregamos a Ti a nossa glorificação. E dizemos que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor sublime do Eterno Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Nosso culto está chegando ao fim. Antes, nós temos aqui o QR Code dos irmãos que estão fora do Brasil e necessitam de algum tipo de assistência. Escaneie esse QR Code que você será redirecionado a algum dos nossos irmãos que estarão prontos para te atender, prontos para te dar um esclarecimento, para orar com você, ou seja, qual for a sua necessidade. Nós temos também um outro QR Code, esse agora para que você compartilhe uma experiência que tenha tido com Deus em algum dos nossos programas. É uma grande bênção para nós sabermos o que Deus tem feito através dessa programação. Então, compartilhe a sua experiência, é muito importante para nós. Por fim, nós temos o QR Code do 0800, que você pode escanear esse QR Code e será redirecionado para esse número 0800 para ter uma assistência pastoral. Seja você quem for, esteja você em qualquer lugar do território nacional, você pode ligar para este número e você receberá a devida assistência. Sendo assim, nós encerramos aqui o nosso culto, saudando todos com a paz do Senhor Jesus.